dia a todos, a todas. Em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Ávila, a pessoa do Dr. Ávila, agradecer à Ordem dos Advogados do Estado de Santa Catarina, a sua subseção de Itajaí, na pessoa das suas presidentas, também na pessoa do presidente de nossa mesa, das presidentes de nossa mesa, esse honroso convite. Talvez eu seja o peixe fora d'água, talvez um dos poucos, se não o único, possivelmente nesse recinto, que não tem uma formação jurídica, mas um peixe fora d'água que se sente inteiramente à vontade e muito satisfeito e muito honrado em ter recebido este convite, em estar com vocês e em ter essa oportunidade de compartilhar algumas perspectivas sobre o direito fundamental à paz, desde a minha área de formação e atuação profissional, que são as relações internacionais, de uma perspectiva mais política do que propriamente jurídica. Tão à vontade que eu quero me apropriar do tratamento que nos foi indicado. O colega que me precedeu, o professor, disse que em Portugal os advogados devem se tratar por distintos colegas. E é assim que eu me sinto entre vocês, como colega, como alguém que também, desde uma outra área de conhecimento, desde uma outra área de atuação profissional, que é, por definição, uma área multidisciplinar. A nossa formação em relações internacionais passa pela área jurídica. E, portanto, me sinto um peixe fora d'água inteiramente dentro do aquário. É um paradoxo, mas é assim. Nada em relação à chuva aí fora. Nada em relação à chuva aí fora. Mas o direito fundamental à paz, desde uma perspectiva internacional. Eu procurarei estabelecer algumas analogias, algumas sinergias entre o direito e a política. As relações internacionais se situam no âmbito da política, como campo mais amplo de conhecimento. E compartilhamos, desde as definições mais elementares na origem etimológica da paz, como nos foi já também recordado aqui pelo colega que me antecedeu, a paz como ausência de guerra, a paz como um sentimento de concórdia, como um sentimento de harmonia, de coexistência harmoniosa. Dessa origem etimológica nós depreendemos preocupações, antes de antropológicas, antes de sociológicas, políticas, vamos classificá-las como preocupações humanas, no melhor sentido, na melhor acepção do termo. A persecução da paz como um desígnio humano, antes de mais nada. E a consequente supressão da guerra é um desígnio e uma utopia que fundou o sistema de Estados nacionais e que esteve na origem, na fundação dos estudos das relações internacionais como campo de conhecimento. As relações internacionais, como campo de conhecimento, como ciência, são frutos de uma utopia, como nos ensina magistralmente Eduardo Hallett-Carr numa obra chamada 20 anos de crise, que se debruça sobre o período do entreguerras e que localiza, nesse contexto histórico, o surgimento das relações internacionais como disciplina. Mas foi também uma utopia que esteve presente em toda esta série de tratados internacionais que foi brevemente mencionado, desde Westfália, 1645, pondo fim à Guerra dos 30 anos e, portanto, está procurando estabelecer, pactuar as condições
mediante as quais coletividades, reconhecendo sua identidade nacional, sua territorialidade, aquilo que passaríamos a chamar as suas respectivas soberanias, procurariam eliminar uma das causas mais recorrentes dos conflitos e das guerras, que eram as disputas territoriais. É a certidão de nascimento dos Estados nacionais, como todos sabemos, e do sistema internacional, que é o nosso objeto de estudo no campo das relações internacionais. Mas essa utopia, que tem também outros antecedentes, mas vamos considerar da Era Moderna para cá, iniciada ali em Westfália, reiterada em 1815, colocando fim às guerras napoleônicas em 1918, após a Primeira Guerra Mundial, em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, e por que não dizer em 1990, após o final da Guerra Fria. Todos esses momentos históricos se fizeram acompanhar de um impulso utópico idealista. Todos eles nos ofereciam concretamente possibilidade e oportunidade de afiançar a paz. Portanto, essa persecução da paz e a tentativa de suprimir a guerra do repertório do relacionamento entre os Estados nacionais não deve ser menosprezada como uma utopia, algo inalcançável. Não podemos nos render a essa perspectiva pragmática de que a guerra é um fenômeno natural, é um fenômeno recorrente. Considerá-la natural é uma outra ordem de consideração. Mas sim, há claramente um embate entre essa concepção fundada na utopia, que no caso do estudo das relações internacionais nós batizamos de uma perspectiva idealista, e aquela centrada num pragmatismo histórico que aponta as realidades de poder como um elemento fundamental, norteador do comportamento internacional dos Estados e estruturante do próprio sistema internacional. Tudo se define a partir de interesses traduzidos em considerações de poder. Essa perspectiva realista, chamamos de perspectiva realista, e que correspondeu ao debate fundacional do próprio estudo das relações internacionais. Idealismo, realismo, tendo a paz como seu referente principal, a possibilidade ou a impossibilidade de suprimir a guerra do repertório das relações internacionais. E dessa dicotomia idealismo-realismo em torno da paz, derivaram outras com as quais nós estamos já habituados. As dicotomias paz e guerra, razão, força, ideais, poder, direito, armas, cooperação, conflito. Ou seja, estamos falando, em última instância, de um embate entre o primado do direito e o primado da força. Sob a égide dessa dicotomia, quer dizer, que nós nos voltamos para o desafio de afiançar o direito fundamental à paz, também desde uma perspectiva internacional. Lá se vão, desde 1969 ao presente quase, Estamos aí falando de 70 até os 53 anos, desde 1969, quando Johann Galtung nos propôs o conceito de paz positiva e paz negativa, que foi também já aqui introduzido pelo meu ilustre predecessor. Não ousarei ensinar, como se diz, ensinar o padre a rezar a Ave Maria. Mas no campo do direito, sabemos que o advento do constitucionalismo e do internacionalismo e a própria evolução e consolidação do direito internacional público foram consentâneos, foram passos importantes do ponto de vista do desenvolvimento, não apenas do conhecimento, mas do desenvolvimento doutrinário, de todo um arcabouço normativo em favor
de conter o arbítrio, de conter a violência, de limitar os conflitos. No campo da política, o advento da democracia, do Estado de Direito, a consagração dos direitos humanos, dos direitos do homem, né, traduzidos na Declaração Universal dos Direitos do Homem, e, sobretudo, dos mecanismos de proteção dos direitos humanos que se desenvolveram desde então. Tudo isso que proveio tanto do campo do direito quanto do campo da política, forneceram as bases fundacionais do que viríamos a conhecer contemporaneamente, e dentro da terceira fase, se não me engano, que foi apontada que nos foi apresentado, como os fundamentos de uma cultura política voltada para a paz, para uma cultura de paz. Essa é um desafio fundado em dois vigorosos pilares fornecidos pelo direito e pela política. Sobre essas bases é que também foram erguidas internacionalmente ao longo do século XX e de modo particular na segunda metade do século XX, um vigoroso aparato normativo, de um lado amparado na Carta das Nações Unidas, na Declaração Internacional dos Direitos do Homem, e do ponto de vista da arquitetura política, o amparo também em um sistema de segurança coletiva. Pensamos a Organização das Nações Unidas normalmente como um organismo internacional. A sua vocação original, a sua proposta primeira, a preocupação que norteou a criação da Organização das Nações Unidas foi com a segurança, com a paz, com o afiançamento da paz, buscando reeditar um esforço de construir um mecanismo de segurança coletiva capaz de proscrever a intencionalidade do emprego da força, capaz de conter os conflitos e solucioná-los pacificamente, abrindo condição, portanto, para que se pudesse também proteger, promover e proteger os direitos humanos, na sua trajetória imediatamente subsequente. Então, assim, ao longo de 7 décadas, formou-se uma extensa rede de instrumentos jurídicos, foram aqui mencionados, que regularam a guerra, que erigiram anteparos jurídicos à sua irrupção, que ofereceram importantes balizamentos à sua condução e que também se voltaram, em tempos mais recentes, à proteção das pessoas. Com efeito, nós estamos diante de uma mudança muito importante, né, observada a partir dos anos 2000. Eu estudo segurança internacional. O estudo da segurança internacional sempre teve como principal referente o Estado Nacional, os Estados. Estudar segurança internacional, estudar a condição de segurança entre os Estados. Ao longo dessas 2 últimas décadas, o indivíduo vem sendo também, eu diria, entronizado como referente fundamental da segurança internacional. E isso tem uma relação muito direta com o tema que nos ocupa, com a promoção do direito fundamental à paz. Mais do que uma mudança apenas de objeto, de referente, é uma mudança de caráter ontológico, de entendimento sobre a essência, a natureza de um fenômeno. É uma mudança que tem consequências epistemológicas importantes, teórico-conceituais importantes, que requer uma revisão profunda das nossas concepções e do nosso entendimento sobre o que chamamos segurança internacional. O advento da segurança humana é o que eu estou me referindo, e da sua instauração no âmbito de um grande debate no âmbito das Nações Unidas
culminando com também a consagração do princípio da responsabilidade de proteger. Isso torna, não é o momento de entrarmos em todas as controvérsias que também, né, se instalam e que dizem respeito também à observância e à aplicação desse princípio, como se deu em tempos recentes. Há vários problemas com relação a isso, mas, sem dúvida nenhuma, o advento da segurança humana tornou ineludível e indispensável pensar a paz não apenas como uma expectativa, como um desígnio moral. Pensar a paz não somente como uma condição desejável para a convivência entre Estados, entre sociedades internacionalmente, mas pensar a paz como um direito intrinsecamente afeto à pessoa humana e cuja promoção e proteção é reconhecida como obrigação dos Estados em vários dos instrumentos que foram aqui mencionados anteriormente. A todos esses instrumentos, desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Declaração sobre a Preparação da Sociedade para Viver em Paz, a Resolução 3376, né, que consagra esse direito inerente a todas as nações à paz, a Declaração sobre o Direito dos Povos à Paz, que expressa que os povos do planeta têm o direito fundamental a esse desígnio, e, mais recentemente, a Declaração sobre uma Cultura de Paz, aprovada pelas Nações Unidas em 1999, ou seja, teve uma série já de institutos que vem afiançando a paz como direito fundamental e consolidando essa inexorável relação entre o direito fundamental à paz e os direitos humanos. E a isso se incorpora, como eu mencionei anteriormente, a consagração do princípio da responsabilidade de proteger, que também, vamos dizer, culmina com o enunciado deste princípio a dimensão da segurança humana, como parte das preocupações fundamentais do próprio sistema da comunidade das nações e do sistema Nações Unidas. Desse modo, resulta muito claro, né, essa confluência de importantes desenvolvimentos no campo do direito internacional, de modo particular dos direitos humanos em sua acepção universal, e aqueles desenvolvimentos no campo político, observados no plano multilateral, no que diz respeito à maior centralidade dos indivíduos como referentes políticos e jurídicos. E afirma-se, portanto, o direito à paz e afirma-se que a sua promoção guarda relação direta com a efetividade dos direitos humanos. Tudo isso está muito bem assentado. Porém, o pleno reconhecimento desse direito fundamental à paz se vê interpelado por aspectos marcantes do panorama da segurança internacional no presente. Há graves desafios, graves problemas no que diz respeito não apenas ao reconhecimento e à tradução jurídico, política e no plano normativo, no plano dos compromissos e dos acordos internacionais de tudo isso. Em primeiro lugar, dentre esses desafios, o caráter predominantemente doméstico dos conflitos armados, uma concomitante redução dos conflitos interestatais. Claro que isso contrasta fortemente com o que estamos vivendo no presente. Tá? A guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas isso não apaga essa triste realidade da guerra entre Rússia e Ucrânia. Não apaga uma tendência que se observa ao longo das últimas 3 décadas de uma notável redução dos conflitos entre Estados nacionais, dos conflitos interestatais. Os principais centros de estudos sobre conflitos armados, sobre violência armada, nos mostram a prevalência dos conflitos armados
domésticos, internamente aos Estados. Isso, por sua vez, traz sérias limitações a todo esse arcabouço jurídico, político, institucional que desenvolvemos, que temos como instrumentos privilegiados para afiançar, assegurar o direito fundamental à paz. Há uma enorme dificuldade. E a guerra da Ucrânia nos mostra até mesmo a inoperância dos mecanismos de segurança coletiva para responder a situações de conflito aonde o direito à paz termina sendo igualmente vilipendiado. Não se trata apenas da guerra, não é apenas a noção da paz negativa, nós estamos falando do grande desafio da paz positiva. A esses desafios podemos somar as múltiplas e crescentes interfaces entre dinâmicas internas e externas, engendrando os chamados conflitos assimétricos, em que estão presentes forças formalmente e oficialmente constituídas e forças irregulares, com grandes desafios do ponto de vista político, jurídico e humanitário. Estamos falando de complexas formas de violência, cuja forma de contenção e de prevenção se tornam cada vez mais complexas e dificultosas, politicamente, juridicamente, estrategicamente e até, também, claro, do ponto de vista econômico. Um terceiro grande desafio: as dificuldades de coordenação entre as grandes potências e das grandes potências com suas diferentes parcerias estratégicas em todo o planeta, em um contexto internacional que está marcado claramente pela revalorização de imperativos geopolíticos, marcado por uma renovada disputa hegemônica, tendo como pano de fundo o aprofundamento de assimetrias políticas, econômicas e sociais de alcance global. Em suma, estamos frente ao paradoxo entre, de um lado, a culminância desse processo histórico de afirmação da paz como direito afeto aos Estados e cada vez mais à pessoa humana, e, de outro lado, o espraiamento da violência por consequência da insegurança motivada por uma perversa conjunção de desígnios e ambições de poder, formas de xenofobismos. É nesse ambiente em que estamos. É nesse ambiente conturbado que avulta para nós o desafio da afirmação da paz como direito fundamental no plano internacional. O desafio da afirmação do direito foi vencido por todo esse legado que nós passamos, que foi rapidamente repassado da fala que me precedeu e por essa mesma. No entanto, alcançar as condições para a efetividade e a sustentação, a permanência da paz como direito fundamental do ponto de vista internacional, permanece como um empreendimento ainda distante de ser consumado. A paz deve deixar de ser uma aspiração moral e converter-se em uma condição objetiva que permita aos Estados, aos indivíduos, às sociedades e aos Estados perseguirem os seus desígnios legítimos em um ambiente previsível e seguro para si, para os demais. Mas essa é a página que ainda compete a todos nós escrevermos. Essa ainda está diante de nós, como uma responsabilidade da qual não podemos fugir. Agradeço a atenção dos senhores e, mais uma vez, esse honroso convite.